Está em vigor desde março em Juiz de Fora uma lei que tira a exigência do consentimento dos maridos para as mulheres colocarem DIU. O DIU é um dispositivo intrauterino que previne a gravidez. Acompanhe. A Júlia colocou o método contraceptivo DIU em 2021 quando descobriu que tinha a síndrome dos ovários policísticos. Até então, ela fazia uso de anticoncepcional de via oral, mas parou por considerar que essa não era a melhor opção para ela. A psicóloga entendia que precisava de um método contraceptivo de segurança, pois não desejava engravidar naquele momento. Essa decisão foi tomada em 2021, quando eu descobri um diagnóstico e comecei a fazer o tratamento dele. E na época eu estava sem um método contraceptivo e precisava optar por algum. E aí tive as informações obtidas, com a doutora Isabela, com outros médicos, a respeito do DIU, no caso o DIU de cobre, e entendi que aquele seria o melhor para mim naquele momento. Júlia conta que a adaptação ao DIU foi tranquila. Além disso, na época que fez o procedimento, ela ainda não era casada e não precisou da autorização do companheiro. Obtive a opinião dele, mas essa decisão foi totalmente minha, partiu de mim. Poder escolher aquele método que melhor se encaixava para o meu corpo, para aquilo que eu esperava dele. Ela diz que houve uma conversa sobre filhos e não era uma opção naquele momento. Segundo Júlia, o parceiro dela compreendeu a necessidade de um método contraceptivo eficaz e seguro para ela. Acredito que faça mais sentido ser uma escolha orientada pelo médico e decidida, de fato, pela mulher que vai utilizar o método, Tem algumas mulheres que não se adaptam ao anticoncepcional, por exemplo, e aí podem ter essa opção por um outro método que seja mais assertivo para o caso dela. A lei que foi aprovada em março deste ano pela Câmara dos Vereadores de Juiz de Fora garante às mulheres que elas não tenham que ter a autorização dos maridos para fazer a utilização do método contraceptivo DIU. Além disso, o projeto proíbe que planos e seguros de saúde da cidade exijam autorização do companheiro para a colocação do método contraceptivo. Na verdade, é um direito que as mulheres já tinham, mas que essa lei ela veio para consolidar esse direito de escolha, esse direito de liberdade da mulher de escolher o método contraceptivo que ela vai utilizar. A lei prevê ainda multa aos planos e seguros privados que descumprirem a decisão. Os valores referentes a essas multas vão ser destinados à Secretaria de Direitos Humanos, ao Centro de Tratamento Municipal e ao Departamento de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente. De acordo com o texto da nova legislação, tal medida visa auxiliar a mulher a exercer a liberdade dela, bem como o direito de decidir e o direito ao próprio corpo. Essa socióloga afirma que o assunto já deveria ter sido debatido, mas que a decisão deve ser comemorada pelas mulheres. É de se comemorar que a Câmara Municipal de Juiz de Fora aprove uma lei para a decisão da mulher sobre o seu próprio corpo, O uso do DIU é um método contraceptivo que deveria ser uma escolha só da mulher, ele protege a mulher em inúmeros casos, como por exemplo relacionamentos abusivos, onde essa mulher não consegue ter a decisão inclusive do seu próprio corpo, que às vezes é estuprada pelo próprio companheiro, para ela evitar que ela ainda tenha um vínculo maior, usar um método contraceptivo para poder fazer, inclusive, a sua forma de contracepção. De acordo com essa ginecologista e obstetra, o DIU é uma das primeiras linhas para a anticoncepção por ter uma alta taxa de eficácia. A doutora Isabela diz que o método tem uma incidência de menos de 1% de falha. A médica afirma que a nova lei aprovada pelo Legislativo de Juiz de Fora é muito válida pelo fato da mulher poder decidir sobre o seu próprio corpo. Ele é um método que ele tem uma altíssima eficácia, ele falha menos do que 1%. Então, em comparação com outros métodos, como pílula, injetável, método de adesivo ou anel vaginal, ele tem uma ótima eficácia e um custo-benefício muito bom também, porque ele é de longa duração. Então, ele é um método que pode durar ali de 3 até 10 anos, dependendo do tipo de DIU que a mulher escolher. Ele é introduzido, na maioria das vezes, no consultório, porque apesar da paciente poder ter um pouquinho de desconforto, um pouquinho de cólica, é uma dor muito bem tolerada e que, na maioria das vezes, a gente não vai ter problema dessa inserção ser realizada no consultório. Você vendo aí agora a sanção desta lei que permite às mulheres a escolha sem a interferência dos maridos para a colocação de DIU.